Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Rapidamente, eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia junto com a minha no livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 45 e 46. Gostaria de cumprimentar também os irmãos internautas e você também que está aí no presídio, sintonizado, ouvindo este culto. Lucas 8, 45 e 46. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Olhe para o seu irmão do lado e diga para ele assim: o Rei da Glória está aqui. Você já chamou a atenção dele? Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento. Há alguns dias atrás, eu estava vindo para a igreja e ali eu parei o carro no Boici e vi alguns malabaristas ali, eu creio que argentinos, e eles faziam ali um pequeno show em alguns minutos, tentando chamar a atenção, né, dos motoristas que ali paravam. Ali também, na Avenida Paraná, próximo à República Argentina, eles estavam lá outros dias. E eu fiquei impressionado, que eles tinham pouco tempo, e ali, naquele pouco tempo que eles tinham, eles procuravam fazer de tudo para chamar a atenção dos motoristas, e no final ali eles serem agraciados, né, com algumas moedas. E essa semana também, eu conversando com a minha esposa, eu li uma matéria sobre um jornalista bem famoso aqui no Brasil. Ele foi contratado, né, por uma emissora americana. E foram entrevistar o dono dessa emissora. Foram perguntar para ele: por que você contratou esse jornalista, além dele ser um bom profissional? O que te chamou mais atenção? E ele falou que o que havia chamado mais atenção era que ele era seguido por muitas pessoas, né? Mais de 10 milhões de pessoas seguiam ele, né? E aquilo ali chamou a atenção daquela empresa, e aquela empresa fez o convite para ele e contratou ele para ser o jornalista. E diante desses dois fatos, Deus me fez lembrar algo, Deus me chamou a atenção. A igreja do Senhor, ela precisa chamar a atenção de Deus. Ela precisa chamar a atenção. Estamos vivendo os últimos dias. E é preciso, todos os dias, nós chamarmos a atenção de Deus. No livro de Esther, no capítulo 5, os irmãos acompanham em casa, depois, capítulo 5, do 1 ao 3, irá falar de uma jovem, de uma mulher chamada Esther, né, também conhecida como Radassa. E a Bíblia diz que ali, ela era uma mulher judia, e existia um homem ali também chamado Mardoqueu, ou algumas Bíblias, Mordecai. E aquele homem, ele era o líder dos judeus, ele havia criado essa mulher, Esther. E Esther, ela estava cativa ali, junto com os judeus. E ali, a Bíblia diz que houve um decreto do rei ali. Um homem se levantou contra o povo de Deus, chamado Amã, e ali ele conseguiu que o rei emitisse um decreto para que todo o povo judeu fosse morto. Todos conhecem essa história. E o engraçado, que a gente vê nessas duas histórias bíblicas, duas mulheres, e fazendo um paralelo, vemos que elas tomaram atitudes, né? A primeira coisa que você vê na vida dessa mulher, do fluxo de sangue que nós acabamos de ver, e na vida de Esther, a primeira coisa, elas tomaram uma posição. Elas tomaram uma atitude de posição. Elas tomaram um posicionamento.
Porque Esther já havia praticamente sido condenada. Havia um decreto do rei contra Esther, contra o povo de Deus ali. E a mulher do fluxo de sangue estava condenada já pela medicina. Se vocês lerem todo o contexto, irá falar que aquela mulher, há mais de 12 anos, ela tinha o fluxo de sangue. Ela já estava desenganada pela medicina. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali elas tomaram a posição de ir até o rei, né? Aquela mulher de fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E Esther, ela sabia que o único que podia mudar aquele decreto era o próprio rei. E elas tomaram uma atitude de posição. E nós podemos ver isso na vida de muitas personagens bíblicos que tomaram uma atitude de posição. E muitas das vezes falta isso para mim e para você. Tomarmos posição no reino de Deus, no reino espiritual, principalmente. Muitas das vezes Deus tem algo grande, mas nós não tomamos posição. Há 15 anos atrás eu estava em São Paulo. Eu e minha esposa trabalhávamos, congregávamos lá. E Deus, um certo dia, Ele nos cobrou de um posicionamento, né, voltado para a obra missionária dEle. E a partir do momento que nós tomamos aquela posição, em questão de poucos meses, o Senhor nos enviou para cá, para Foz do Iguaçu. E hoje nós estamos aqui com vocês, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E nós vemos que essas duas mulheres, elas não reclamavam de nada. Elas tomaram a posição, elas poderiam reclamar: Jesus vai passar hoje, mas está chovendo hoje, pastor, hoje não dá para mim ir lá, onde Jesus vai passar. O rei, ele está sentado no trono dele lá, hoje estou muito cansado, não vai dar, vamos deixar para outro dia. Nós não vemos elas reclamando. Elas tomaram atitude e elas tinham um foco. Elas tinham um objetivo de reverter aquela situação no mundo espiritual. E elas focaram e foram em busca do objetivo delas. E o interessante é que eram 2 lugares praticamente proibidos para as mulheres. A mulher de fluxo de sangue era considerada imunda. E naquela época os imundos, os doentes, eles eram deixados de lado pela sociedade ali. Inclusive existia até uma outra cidade que eles deveriam ficar ali. E Esther, ela era esposa do rei Assuero. E diz a história que quando você chegasse na frente do rei, que ele não apontasse o cetro para você, você poderia ser morto ali. Você poderia ser condenado à morte. Então Esther arriscou a vida dela, e aquela mulher do fluxo de sangue também arriscaram a vida dela. Só que elas não aceitaram aquela situação. Eles não aceitaram, eles não se conformaram. Porque muitas das vezes nós achamos que tudo é Deus nos provando. É tudo Deus que está nos provando. Mas nós temos que ter discernimento, irmãos. Discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. O Espírito Santo é quem te dá esse discernimento. Porque muitas vezes é o diabo tentando oprimir. É o diabo querendo que você aceite tudo que ele tem colocado ao nosso redor. Mas nós não podemos aceitar. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado. Ainda que a mídia coloque que agora é tudo normal, não é. A Bíblia condena isso. E eu e você não podemos aceitar essa situação. Glorificado seja o nome do Senhor. E ali, Jesus ia passando, e aquela mulher ali, eu creio ali que ela teve muito obstáculos para chegar até Jesus. Aqueles homens, com certeza, ali aquela multidão, tentaram afastar ela do Senhor. Mas como nós dissemos a palavra, ela se aproximou de Jesus. Ela foi até ele e tocou. Ela tocou na roupa dele. E Pedro até indagou quando Jesus perguntou: tantas pessoas te tocando, Senhor? E o Senhor veio perguntar quem é que te tocou, só que foi um toque diferente. E é isso que nós temos que fazer nesses últimos dias. Tocarmos na veste do Senhor de uma forma diferente, para que saia virtude para a sua vida e para a minha vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E instantaneamente aquela mulher foi curada.
ali, ela recebeu a cura dela, mas ela tomou uma atitude, ela teve uma posição e ela foi, pela fé. Pela fé, eu creio que não foi fácil ela chegar até aquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado na vida dela. Glorificado seja o nome do Senhor. E com Esther também não foi diferente. Ela chegou, ela poderia ter falado isso para o rei, que ela era esposa do rei, mas ela esperou aquela oportunidade. A Bíblia diz que o rei estava sentado no trono e ela entrou. Primeiro ela se preparou com as vestes reais e chegou na frente do rei e o rei apontou o cetro para ela. E ali ela tocou no cetro e o rei falou: o que queres que eu te faça? E ali aquele decreto foi quebrado. O povo de Israel foi beneficiado. Se não fosse aquele decreto, a nação de Israel seria praticamente destruída, né? Hoje não existiria essa nação. Mas por causa de uma atitude da fé de uma mulher, ela recebeu a vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está nos falando nessa noite, que você tem uma atitude de fé, uma atitude de comunhão. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós começamos no primeiro amor, falamos de Jesus, fazemos a obra, queremos estar na igreja todos os dias e com o tempo vem as perseguições, vem as lutas, o amor começa a esfriar, mas que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. A partir do momento que você entrou nessa noite aqui, Deus falou comigo ali sentado, quando o pastor Sérgio estava louvando. O cetro dele está apontado para você nessa noite. As vestes dele estão liberando virtude, mas é preciso você ir até ele. Louvado seja Deus. É preciso você tocar nas vestes dele. É preciso você tocar no cetro dele. Tem coisas que dependem de você. Você tem que tomar a primeira atitude. Se aquelas mulheres não tomassem aquela atitude, a mulher do fluxo de sangue ia morrer. Esther ia ser condenada ali. Mas elas tomaram uma atitude. E muitas das vezes nós ficamos na posição de comodismo, na posição de inércia, que está bom. Mas o Senhor já falou aqui nessa noite, através da vida do pastor Sérgio: comece a navegar em águas maiores, águas mais profundas. Chega de ficar pescando em água rasa, irmãos. Vamos pescar nos oceanos, descer nas profundidades. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos quer com mais intimidade. Por mais que se você não tenha força, a Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele intercede na sua vida e na minha com gemidos inexprimíveis. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é noite de comunhão. Santa Ceia representa a comunhão. Mas que essa comunhão não seja somente uma vez por mês, como o Tiago falou. Que ela estenda até na sua casa, que ela estenda até na sua escola, no teu trabalho, que lá você possa ter comunhão com o Senhor, comunhão com a sua família, comunhão com os seus amigos. É noite de comunhão. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem procurado você nas madrugadas. Deus tem procurado ali no seu quarto e Ele está com saudade dos momentos de oração que você fazia antigamente, dos momentos que você buscava Ele. O cetro está apontado para você, só que falta você tocar no cetro. Jesus, Ele todo dia está ao teu lado, falta você tocar nas vestes dEle para que saia virtude. Glorificado seja o nome do Senhor. São os últimos dias, que estamos passando aqui na terra. Talvez esse seja o último culto, e já amanhã já estejamos lá na glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar, vamos lutar até o fim. O inimigo tem se levantado, o amor de muitos tem se esfriado, mas que você possa nessa noite tocar nas vestes dele. Não como muitos tocam, porque muitos dizem: eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Seja diferente, toca nele, use a sua fé, toque nas vestes dele para que ele libere virtude para a sua vida nessa noite. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo possa falar ainda mais.